Meus caríssimos irmãos, a paz e o bem que há no coração de Jesus e no Imaculado Coração de Maria. Estamos nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, ainda celebrando com alegria o seu significado e aprofundando mais e mais a sua riqueza, porque é isso que nos torna capazes da perseverança, é isso que estimula em nós uma boa espiritualidade, uma fé embasada, uma piedade que é nutriente da fé. Celebrar os mistérios da Santa Liturgia com seriedade e afinco, eis o sentido da oitava da Páscoa. Havia no Brasil um grande católico chamado Dr. Hermógenes. Ele se desencantou com o cristianismo e foi ele quem trouxe o budismo para o Brasil, sobretudo o budismo Zen. Foi ele também que implantou no Brasil a yoga, mas a yoga não como método de meditação, mas como experiência transcendental do budismo. E o Dr. Hermógenes, até então muito respeitado, passou a ser um inimigo ferrenho da igreja. Ele é da época de Dom Sebastião Leme, o grande arcebispo do Rio de Janeiro. Ele escreveu vários livros contra a igreja e um deles se chama Mergulho na Paz, Dr. Hermógenes, pela editora Record. E aqui ele coloca em um dos capítulos: o carneirinho rebelde, ele, um dia fechou seus ouvidos às mansas palavras do piedoso pastor. Corajoso, renunciou ao redil e saiu. Audaz e só, entregou-se às aventuras ou desventura dos campos. Saiu só, padeceu desvalido e só, sem a proteção do redil, sem a companhia dos outros, sem a ajuda do pastor. A estrela que buscava, vendo intimorato e livre, a procura por ela, veio do céu para ele, para fazer-lhe companhia, para fazê-lo feliz, para guiá-lo, sem necessidade do rebanho. Os outros ficaram com medo, covardes na dor. Ficaram no redil protegidos e escutando as histórias mentirosas inventadas pelo pastor. É muito triste, meus caros irmãos, uma experiência dessa. Um homem que até então nós o considerávamos sábio, grande filósofo, estudioso, abandonar o catolicismo e dedicar a sua vida a perseguir o catolicismo. E nessa mudança ele embaralhou tudo, o espiritismo com o budismo, e já no final da vida, com mais de 80 anos, ele não sabia o que queria, mas também não retornou à fé. Não teve humildade para pedir perdão e, pelo sacramento da reconciliação, retomar a sua vida. O Dr. Hermógenes, muito conhecido pelos seus livros, tornou-se um inimigo ferrenho do catolicismo brasileiro. E isso logrou fracasso, pois as pessoas de boa vontade nunca lhe deram crédito. Ele possuía uma sangha, que é uma comunidade budista, e só praticavam as yoga lá os ricos e poderosos do Rio de Janeiro da década de 40, 50 e 60. O Dr. Hermógenes morreu no mais completo esquecimento e abandono daqueles que ovacionavam a sua saída da Igreja Católica, daqueles que levantavam bandeiras por cada livro contra o catolicismo que ele escrevia e por cada deboche que ele fazia a Cristo, Ele se transformou num grande debochador da pessoa de Jesus. E exaltando Siddhartha Gautama, Buda e os demais místicos
do Japão, da China, do Himalaia. O que eu quero dizer com a palavra de hoje? Que fé se perde, fé se corrompe, fé se deixa invadir, fé sai dos liames, do reto tom. Quando nós não temos cuidado em guardar incólumes a nossa fé, a gente vai abrindo brecha como o Dr. Hermógenes. Ele começou estudando o budismo, mas não como pesquisador cristão católico, absorvendo, concordando, admitindo que aquilo era a verdadeira religião. E olha o argumento do Dr. Hermógenes: só porque nasceu 600 anos de Jesus. Quando Jesus veio para a Terra, há 2021 anos, Jesus já era Deus no céu. Ele começou a sua vida terrena na carne. Então a zombaria que o cristianismo faz, o budismo faz da pessoa de Jesus é ridícula. Porque Jesus sobrepõe e sobrepassa Buda. Jesus é mais importante que Yogananda, Sai Baba. Jesus é mais importante de qualquer líder, porque todos eles são fundados em razões puramente humanas. Essa semana na internet, vendo essa monja muito conhecida, Monja Coen, em plena Semana Santa, ela disse: para nós, Jesus não significa nada. A paixão de Cristo para nós não significa nada. Então, se você é ateu, o melhor lugar para você é aqui no Budismo Zen. Venha para cá. Você que não acredita em Deus, você que não acredita em Cristo, o seu lugar é aqui entre nós, porque nós somos anteriores a Ele. Que bobagem, né? Que visão tacanha e que raciocínio verdadeiramente aprisionado. Aquilo que eu falei outro dia, uma mente prisioneira de padrões. Irmãos, fé se perde. Preciso zelar como uma plantinha frágil para se transformar numa árvore frondosa. Tudo que você não sabe sobre Jesus é um perigo para a sua fé. Tudo que você não sabe sobre a igreja é um perigo para a sua fé. Tudo que você não sabe ou desconhece do mistério da fé é um perigo para a sua fé. Porque esta fé superficial, porque esta fé de bancada, esta fé de raciocínios leves, geralmente leva as pessoas à degradação da experiência de Deus. Não estou falando em aprofundamento teológico, que hoje em dia os maiores teólogos são ateus. São apenas professores de teologia porque ganham muito dinheiro sobre isso. Sobretudo na igreja ortodoxa, sobretudo na igreja anglicana. São ateus, mas por terem estudado muito o hebraico, o aramaico, o sírio, o grego, o latim, eles são professores em grandes universidades teológicas, mas não creem em Deus. Também na igreja católica, né? Nós temos aqui o exemplo de Leonardo Boff, que encontrou uma outra definição para Deus e é seguido por várias congregações religiosas, movimentos religiosos, bispos, sacerdotes e leigos. Então, fé é algo que se perde se não for zelado. Com estudo, leitura, a prática da fé, a meditação, a oração, a vivência da Santa Missa. Não ache que a sua fé, aurida lá da infância, lá da catequese, seja para você um lenitivo para a vida inteira. Não. Não pense que a formação recebida na crisma será a estrutura fundante da sua fé no futuro. Não pense que um livro de um padre mude a sua fé. Na década de 80, todos nós fomos envolvidos por Neymar de Barros. Lembram? O Deus Negro. Assim voltamos do inferno. Neymar de Barros foi um grande golpe de marketing de Silvio Santos e companhia. E eu me lembro que Neymar de Barros lotou Paulo Sarazate com católicos.
e no final era um ateu convicto, pago por Silvio Santo para brincar com os bispos e a Igreja Católica. Ouviu muita confidência de bispos e cardeais e as usou na mídia. Então nós fomos enganados por Neymar de Barros. Da mesma forma aqui o Dr. Hermógenes, este livro dele, Mergulho na Paz, você jura que é para ser um livro de cabeceira, mas entre uma página e outra, um deboche a Cristo, uma dúvida sobre a fé, uma casca de banana para escorregar, e às vezes são quedas mortais. Por que você acha o doutor Hermógenes grande? Grande no quê? Na blasfêmia, na apostasia, na negação da fé, em rasgar a bandeira da cruz e tornar-se um guru de importância vulgar para aqueles que, já não tendo religião, entraram na barca e foram com ele e afundaram, porque ele morreu na mais completa solidão e no mais completo isolamento. A estrela dele caiu do céu e não brilhava mais. A nossa fé é Cristo, a igreja é nossa residência, os átrios do Senhor são os nossos caminhos de glória. Como dizia a Santa de Ávila, viverei para cantar eternamente as misericórdias do Senhor. Não saia do clima da Páscoa, meu irmão, minha irmã. Não saia dos limites da Santa Igreja. Tenha cuidado com livros pensadores. Não leia nenhum livro de teólogo sem saber se os nossos bispos aprovam. Agora mesmo foi lançado um livro sobre São João da Cruz por um teólogo. Meu Jesus amado, esse livro a ordem merecia fazer um grande processo de estudo. O autor simplesmente acaba a pessoa do doutor da Igreja São João da Cruz e foi editado por uma das nossas mais conhecidas editoras católicas, né? Então, lá no capítulo ele chama o nosso querido São João da Cruz de esquizofrênico. Então é preciso ter muito cuidado, muita prudência com o que se lê, com o que se escuta, para permanecer católico de verdade. Agora, católico vai com os outros, tem muito. Católico ladeira baixa, tem muito. Católico de bloco, tem muito. Católico de IBGE, tem muito. Catoco, tem muito. Nós não queremos isso, queremos ser católico de verdade. Eu aqui no eremitério, a minha preocupação é que as pessoas que me visitam, e antes da pandemia, claro, agora não posso receber visitas, e quando começam a dizer, irmão, eu mudei muito, eu rompi com a igreja, então eu digo para essas pessoas, pois aqui não é mais lugar para você vir. As minhas palavras não vão mais lhe ajudar. Se você hoje é inimiga do Papa, inimiga do Bispo, inimiga do pároco da sua paróquia, então você não precisa mais vir aqui, porque você está diante de um filho fiel da Igreja Católica. Não há negociação, eu não abro mão. Não, mas porque eu tive uma decepção, mas porque eu soube uma coisa do padre fulano, eu descobri que o padre fulano já é avô. Pois é, mas você descobriu que a pessoa do padre já é avô. O sacerdote está incólume. A figura sacerdotal do padre está incólume. Então aqui não é mais lugar para você vir visitar, porque eu nunca concordarei com você, nem baixarei a guarda. E assim essas pessoas, graças a Deus, nunca mais apareceram. Porque dentro de um eremitério não pode haver a mais fina flor de falsidade teológica, a mais fina flor de sacrilégio contra a Santa Igreja. O eremitério é o lugar da fidelidade, é a rocha firme de Pedro, é o lugar onde o eremita se alimenta a cada dia de suas leituras, da liturgia das horas e da Santa Missa,
para no dia seguinte começar tudo de novo, com uma fé renovada e restaurada, restabelecida, reconfirmada. Então, muito cuidado com esses que dizem ter abandonado o redil, estão felizes nas seitas budistas, espíritas, protestantes, evangélicas, e são lobos devoradores de cordeiros para os incautos, porque para aqueles guiados pelo Espírito Santo, não vai longe a ousadia dos hereges. Um grande abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia, no Meireles, e do Santuário São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes, de Jacarequinga. Conte com as minhas orações.